E aí, depois de quase um ano parado com o canal por uma série de motivos, para ver que a cara tá totalmente diferente, né, de um ano para cá. Até tinha feito dois vídeos nesse entremeio, mas aí meu celular estragou, fiquei sem telefone um tempão e sem ter como postar. Até pensei em fazer pela câmera do notebook, só que a câmera é muito ruim mesmo e não dava. É, notebook da Positivo, né? Dá nisso. Mas nesse meio tempo fiquei com muita vontade de voltar com o canal e acho que agora é mais do que a hora, sabe? Embora esteja com um monte de projeto em paralelo, é, chega uma hora que não dá, né? Aquela ânsia de fazer a coisa fica mais forte. É, eu acho que um dos motivos para ter culminado nessa vontade foi essa explosão de coronavírus que está aí. Por incrível que pareça, você fala assim, porra, já, mas seu canal é de literatura. É, realmente, é de literatura, só que tem tudo a ver exatamente com o primeiro livro que eu publiquei, Poder Absoluto, do gênero cyberpunk. Eu pensei, pô, já, como assim? Não tinha coronavírus lá, não tinha nem doença espalhando? Tá, realmente, não tinha. Só que onde eu quero chegar? Tradicionalmente no cyberpunk, você tem um clichê. Esse clichê é o seguinte: em algum momento daquele futuro distante em que você está apresentando a sociedade e tal, você volta para mostrar como ela chegou àquele ponto. É, e sempre tem um momento ali em que o capitalismo está avançando, e ele chega numa bolha econômica, tem uma crise e tal, e aí duas coisas acontecem, né? Mas é sempre uma calamidade. Ou é uma guerra, tipo a Terceira Guerra Mundial, tal. Já vi até alguns livros botando até a Quinta Guerra Mundial. Poxa, já aconteceu. Além da Primeira e da Segunda, ainda teve outras, né? É, ou então alguma doença que se espalha rapidamente. Normal também isso no cyberpunk. E a gente está vivendo um momento agora que a gente está realmente vivendo ele, assim, de uberização do trabalho. Muita gente não sabe nem quem que é o patrão para quem trabalha. O patrão acaba sendo um algoritmo. Isso aqui é coisa mais cyberpunk do que isso. É, você tem aquele fenômeno de singularidade começando a acontecer, né? Para quem não sabe, singularidade tecnológica é um momento do qual você não consegue mais acompanhar o que é lançado, o que sai. Só que normalmente a gente pensa na singularidade tecnológica como algo assim, instantâneo. De repente, você está ali vivendo o seu dia e tal, sai inteligência artificial, alguma coisa assim, aquilo vai avançando, avançando, avançando. E não é assim como todo processo histórico. A singularidade ocorre de forma não linear e assim espalhada pelo mundo, né? Em diferentes velocidades, diferentes áreas. E a gente vê a singularidade da informação. Na hora que o fato acontece, poucos minutos depois a gente tem aquela notícia ali em algum portal, algum site, alguém bateu uma foto, alguma coisa, e aquilo se espalha pelas redes sociais. É, então eu diria que a primeira singularidade que a gente está experimentando é a da informação. Com isso a gente tem esse excesso de dados vindo o tempo todo. E onde eu quero chegar? No início desse processo, no início dessa apresentação, junto com o que a gente chama de sociedade de capitalismo tardio, junto com todas essas questões, parece muito o prelúdio de alguma história cyberpunk. É sempre o que acontece ali. Você vê isso até nos protótipos de literatura cyberpunk, igual, por exemplo, Admirável Mundo Novo. Não é cyberpunk, está longe de ser, né? Ele foi lançado décadas antes do gênero.
mas ainda assim você encontra ali elementos que foram fundamentais para a criação do gênero, né? E o colapso informacional já era uma abordagem que o Aldous Huxley usava no livro. É, Tanto que até George Orwell depois arrependeu de não ter colocado isso no 1974. Foi o livro dele lá, que é sempre usado como comparativo para governos autoritários de esquerda, né? Sendo que na verdade a crítica que ele fazia ia muito além de esquerda e direita. Então você tem esses elementos, tem esses traços e sempre surge ali alguma calamidade que joga você numa distopia. Você ali como leitor, né, acompanhando aquela situação. Espero que não cheguemos a isso, embora a literatura venha mostrar que tudo caminha para isso. Então você tem ascensão de governos autoritários, ascensão de medidas ultraliberais e tal, aquela coisa toda. Tanto que tradicionalmente cyberpunk é associado, embora erroneamente, à direita, mas como uma crítica à direita. Essencialmente ele surgiu assim, ele surgiu lá no governo de Ronald Reagan nos Estados Unidos, como crítico ao liberalismo, crítico ao estado de capitalismo tardio, por isso que tradicionalmente você tem aquela ausência de Estado ou um Estado autoritário e megacorporações controlando tudo. Então você pega, por exemplo, no governo atual no Brasil, estamos ali num cenário cheio do que a gente chama de uberização do trabalho, aí você inclui iFood, inclui você trabalhar pra gente, você não sabe quem que é, aquela coisa toda. Grandes corporações que não produzem nada efetivamente, bolha em mercado financeiro, grupos controlando ali a sociedade e tal. Tanto que, se você reparar bem, há uns 3 até 2 anos atrás teve um boom de literatura cyberpunk no país. Até eu entrei nessa onda, né? Meu primeiro livro publicado foi nesse gênero. Na verdade, nem foi só por ser fã do gênero, foi realmente aproveitar o boom dele. Eu sabia que ia sair. Eu vi que tinha gente produzindo, eu tinha o material praticamente pronto. Falei, pô, então tá, eu vou lançar na frente. Aproveitei. Afinal de contas, eu tinha passado anos estruturando meu universo literário, então, assim, variabilidade de projeto não faltava. Mas, voltando ali àquela questão social, comigo não foi diferente. Eu fui por um outro caminho no meu cenário, apresentei um estado totalitário, ali o capitalismo acabou e tal, mas a crítica era outra. Estava focando em outros aspectos sociais para fazer a crítica, ou as críticas, né, que eu queria. E deu certo, pode deixar a parte, tá lá, tá vendendo até hoje, 3 anos depois, tá vendendo até razoavelmente bem. Já saiu em 2 editoras já, o primeiro foi a Alfa do Cruzeiro, depois foi a Quimera, depois meti o pé das duas. Tá lá independente, sendo vendido na Amazon a 7 conto. Mas com isso, o que eu quero apresentar? Como que a literatura ela sempre acompanha o processo no qual ela está inserida. Por isso que normalmente você não percebe em qual movimento literário você está. O movimento literário, quando ele só pega quando o próprio público percebe aquela influência massiva da literatura, com base na realidade, né? A forma como a realidade influencia a literatura. Então você tem ali o romantismo em certa época, você tem na época, na era vitoriana, por exemplo, um exemplo clássico disso foi na época dos livros de Penny Dreadful, né? Que você dava um dinheiro curto, às vezes eram centavos, e você comprava um Drácula, comprava um Frankenstein, comprava uma porrada de livro, sendo que na verdade, aliás, até cometi um engano. A cultura de Penny Dreadful foi um pouco depois do Frankenstein, já foi na época do Drácula mesmo.
junto ali com o Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray e outras obras do tipo. O Frankenstein foi bem anterior até. E até o livro mãe da ficção científica, né? Além de ser um terror. Mas com isso eu quero dizer, o gênero ele, ou o movimento só pega quando aquilo que o público percebe, ele serve como uma catarse para um processo social que já está acontecendo. E o cyberpunk, nesse boom que teve agora, até perdendo um pouco de força, não foi diferente. Mas arrisco dizer que ele vai pegar com um pouco mais de força de novo, igual ele recentemente sobre um outro universo literário que está saindo. Parece que ele é formado por HQ, as curta-metragens, livros também parece, é um tal de universo gambiarra. Até interessante o nome, mas são movimentos que vão surgindo como catarse de um processo social. Então você tem ali agora essa crise de coronavírus, você tem um Estado que é autoritário, né, e aspira a ser mais do que ele consegue. Porque, porra, convenhamos, boa parte da população não consegue nem levar a sério um monte de coisa que acontece aí. Não vou entrar no mérito, dá pra ver até pela minha cara que não consigo concordar com o que está aí, né? Mas tudo bem. Então você tem esse governo que aspira a ser autoritário, mas que ao mesmo tempo ele não consegue conter uma pandemia quando vem. Ele diz que quer privatizar setores essenciais, mas nem o setor privado está dando conta, nem o público está. No fim das contas é culpa do próprio governo. Então é perfeitamente ali um cenário de cyberpunk. Só falta ter um golpe ali e entrar um grupo autoritário meio aos moldes do Pinochet, né? Querer sair privatizando tudo e ainda assim querer ter punho de aço ali no negócio. Punho de aço não, punho de ferro, né? Na coisa. Mão de ferro, na verdade. Então você acaba concluindo que pode ser justamente esse o motivo pelo qual a literatura nacional ultimamente ela anda tão política. É reflexo da polarização que a gente vive, reflexo do autoritarismo, reflexo do descaso público, é dessa coisa toda. E agora a gente está entrando nesse período de quarentena, né? Quarentena para inglês ver, na verdade, porque o brasileiro, boa parte, ou não tem como fazer, né? E está relegado a contrair aí o coronavírus, e muita gente nem vai sentir os efeitos direito. O cara vai pegar aquela gripe, mas ele vai transmitir para pessoas próximas que vão morrer. Às vezes idosos, crianças, né? Pessoas com sistema imunológico frágil, etc. E você não vê uma medida eficiente por parte do Estado. Não tem. Então entra perfeitamente aquela coisa de assim, vamos para casa trabalhar, né? Quem pode fazer o home office, mas ao mesmo tempo não existe uma política de contingência da doença. Soa muito para mim como o seguinte cenário: a partir de agora as empresas ali vão começar a se interessar pelo home office, isso numa perspectiva de cyberpunk, né? Elas vão ver que elas não têm que pagar vale transporte, não tem que pagar vale alimentação e que é mais fácil, às vezes, mandar uma carga de trabalho muito maior para o funcionário, porque ele não vai ficar preso ali à legislação, né, trabalhista, de que, por exemplo, o cara vai lá e trabalha 6, 8 horas, vamos supor. Se ele está em casa, a empresa pode falar assim, não, só você trabalhar mais rápido aqui com essa quantidade de material que você acaba até antes. Só que ela pode mandar uma quantidade absurda. E aí você vai trabalhar, sei lá. Às vezes você vai fazer igual eu tenho que fazer com a revisão. Adoro meu trabalho. Trabalho como autônomo, mas me ligo a algumas editoras. Atualmente eu estou trabalhando com a Diário Macabro e com a Corvos.
Às vezes eu começo na manhã de um dia, paro na noite do outro. E aí, quem garante que isso daí não vai virar uma coisa normal? Parece absurdo para você, é uma possibilidade. Imagine isso em larga escala. E eu dou conta. Mas será que isso se aplica a todo mundo? Eu demorei a dar conta de trabalhar nesse pique. Hoje eu estou virado. Vou até de noite. Mas para mim, né, cansa, é exaustivo, mas dá para fazer. Agora, dá para todo mundo que trabalha com home office fazer? Isso aí acho que não. Meu organismo é mais adaptável a isso. A outras coisas não. Outras coisas eu não conseguiria fazer. Então é isso. O que eu vejo é que provavelmente a gente vai ter uma tendência do Cyberpunk não sair de moda, embora ele tenha tido sim uma queda tanto de produção como de vendas no país. Eu percebo isso. Ele teve aquele boom, depois está começando a dar uma quedinha, mas com todas essas questões que têm acontecido, eu arrisco dizer que a gente vai ter um boom de novo. E aí, bom para quem tem material engavetado. Aproveita. Manda para mim que eu reviso e lança logo. O conselho que eu dou para quem escreve. Para quem lê e for, quem for apenas leitor, né? E quiser aí ler alguma coisa, fica de olho, porque vai sair quem gosta do gênero. Então é isso, gente. Só queria fazer um paralelo mesmo, fazer um vídeo de retorno. Fiz sem ensaio nenhum. Desculpa se tiver ficado uma bosta, se tiver ficado bom, valeu. E é isso aí. No próximo, busco fazer algo até melhor, né? Até mais.